E então as duas se ajudaram, imagina, na estrada e tudo, uma ajudou a outra, uma encorajou a outra a não desistir e tudo mais. Quero cantar Maria e Isabel, duas primas reunidas pela mesma fé. Vou valorizar a mulher, a filha amiga, a serviço. Eu te convidei de novo. Primeiramente, eu quero te agradecer por todo o seu talento, por toda vez que você se abriu para Deus, para deixar assim, derramar esse talento que você tem para a música. E eu queria conversar um pouquinho sobre uma outra música que você fez. O nome da música é Minha História Mulher, que é o MHM. Minha História Mulher. Foi o seguinte, foi o primeiro encontro do MHM, Minha História Mulher, que aconteceu aqui em São Paulo. E como cada uma de nós participantes levamos alguma coisa para contribuir, eu procurei uma música que tivesse um tema feminino. E conversando com algumas pessoas, eu procurei um dos músicos para ver se lembrava de alguma uma música assim da Bíblia, né? Que tem alguma coisa da palavra de Deus e tal. Ele falou assim, não, faz uma, você já fez tantas. Eu falei, bom, mas como assim? E eu comecei a orar e pedir para o Senhor me dizer o que fazer. Imagina, eu não sou compositora, né? Aquela história. Então, eu orei de novo. Aí chegou um dia que já estava assim nas vésperas, sabe? O evento ia ser sábado e era uma quarta-feira. Eu ajoelhei aqui e falei, Senhor, eu preciso levar alguma coisa, o que é que eu faço? Ele falou assim, fala de Maria e Isabel, Ruth e Noemi. Eu falei assim, bom, como assim? Fala aí, como é que faz, né? Então eu li a parte de Lucas, né, que Maria encontra com Isabel, as duas grávidas e tal. E aí eu fui ler o livro de Ruth com, né, outros olhos. E aí o Senhor me deu essa revelação de como as duas duplas, né? No caso Maria e Isabel, primas e grávidas de uma forma sobrenatural, as duas. E Ruth e Noemi, nora e sogra, que ficaram viúvas. As duas ficaram viúvas, elas ficaram sozinhas. Duas mulheres ficaram sozinhas no mundo. Imagina, hoje você fica sozinha aqui no Brasil, no mundo, não tem problema. Mas há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, imagina, muito mais. Então, era muito difícil. E o Senhor me deu foi me dando um poema. Primeiro de Maria e Isabel, e depois de Ruth e Noemi. Então, características dessas mulheres que se reuniram por um motivo muito, assim, muito diferente, né? Duas pela viuvez e duas por uma gravidez sobrenatural, né? Isabel grávida acima da idade, grávida de João Batista, né? O marido ficou mudo o tempo todo, porque duvidou que ela poderia, né, ficar grávida e tudo. Ele passou esse tempo todo mudo, só foi voltar a falar depois que João Batista nasceu. E nesse meio do caminho, o anjo aparece a Maria e fala que ela vai ficar grávida do Espírito Santo. Agora, veja que coisa interessante o relacionamento dessas duas duplas. O Senhor é tão maravilhoso, porque Noemi tinha duas noras. Uma voltou para o país delas e a outra se converteu e ficou tomando conta da Ruth, da Noemi. E seguiu com ela de volta para Israel. Então as duas se ajudaram, imagina, na estrada e tudo. Uma ajudou a outra, uma encorajou a outra a não desistir e tudo mais. E no caso de Maria e Isabel, imagina, coloque-se no lugar de uma delas, né? Com uma idade avançada, você tem que cuidar de um bebê. Você fica cheia de dúvidas. Você fala, será que eu vou conseguir? Será que vai nascer? Será que, né, vai ficar até o final? Vai dar tudo certo? Nascer com saúde, tudo? E Maria,
que ficou grávida, né, também assim de uma forma sobrenatural, e com quem que ela ia compartilhar este milagre que aconteceu na vida dela. Então, a música tem como um refrão, isso tudo assim, sabe quando vem o poema todo, sabe? A mulher que testifica, a mulher que é honesta, a mulher que encoraja, enfim, assim, vários adjetivos, né, sobre elas. Mas imagina que você quer compartilhar com alguém, não sei, acho que é a dúvida, como que você vai ficar grávida do Espírito Santo? Como que você vai criar um bebê que é o Filho de Deus, né? Então, o Senhor diz para Maria, vai encontrar com a sua prima, que também está grávida. Ou seja, da mesma maneira sobrenatural que você vai conceber, ela já concebeu. E as duas puderam se encontrar. E encorajar uma a outra, da revelação e da experiência que as duas estavam vivendo. Porque essa é uma característica feminina, né? Se você tem um remédio, né, para tosse, você quer ver outra pessoa com tosse, você fala, olha, eu tenho um remédio para tosse, eu já usei para mim, deu certo. Enfim, fui num restaurante, você recomenda. Várias coisas, né? Então, a receita de bolo, receita de carne, o que for, mulher está sempre compartilhando, é uma característica. E o Senhor, amorosamente, respeita isso e traz para a realidade da vida delas essa chance de compartilhar, né? Então, imagina como Maria saiu da casa da Isabel com outra perspectiva, né? Ela ia voltar e ainda nem tinha casado, né? Então, todos aqueles medos e tudo, mas o Senhor plantou no coração delas duas essa fé sobrenatural, de aceitar a proposta de Deus e seguir adiante. Interessante você falando sobre Maria e Isabel. E também a Naomi, as duas duplas, né? Como você falou, as duas tinham algo em comum. A Maria e a Isabel, as duas estavam grávidas, né? E entre a Naomi e a Ruth, as duas perderam os maridos, né? Eram viúvas. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, duas viúvas se encontram, né? E seguem seu caminho juntas, né? Compartilhando. E duas grávidas se encontram, né? E compartilhando também, né? Eu queria só contar um testemunho junto disso, né? Que eu me lembro quando eu estava grávida do meu filho, Miguel, enfim, eu tinha alguns amigos, né? E tinha duas amigas em especiais e elas não conseguiam ter filhos. Elas tentaram várias vezes, as duas. Uma até nem acreditava em Deus, né? E a outra, enfim, né? Aí eu orei por uma, depois orei, né, conversando, estava grávida e tal, e orei pela outra. E as duas tiveram filhos exatamente um ano depois do Miguel. Não, exatamente, o Miguel nasceu em março, 13 de março de 2008. As duas tiveram meninas, uma nasceu dia 15 de março de 2009 e a outra dia 22 de março de 2009. Olha que lindo! Então, eu acredito que a gente compartilhar o que a gente está vivendo faz com que o milagre se multiplique. Olha que legal, né? Realmente essa coisa de compartilhar é muito forte, né? Então, olha como você falou, Deus, ele botou Maria e Isabel juntas. Por quê? Porque o que uma tinha para a outra para oferecer, né, ia complementar uma outra, ia dar mais fé, né, nessa nova jornada delas, né? Muito legal. É lindo, né? Então, e acabou sendo a música assim, tema até do evento, Minha História Mulher, porque a nossa história como mulher, como mulheres, né, são muitas vezes o compartilhar, né? Muitas vezes assim, né? Outro exemplo, às vezes um problema no casamento, quando você encontra com uma amiga e você fala, olha, acontecendo comigo isso, a outra
fala, olha, mas comigo também já aconteceu, mas assim, pode fazer isso, pode fazer aquilo. A gente sai daquele beco sem saída quando a gente conversa com uma amiga. E nesse tempo de pandemia, eu tenho uma amiga casada, a filha dela teve bebê, então ela ficou avó, assim, há um ano atrás. Então ela tinha um bebê fresquinho em casa, tinha marido, tinha, sabe assim, quando tem bastante ocupação e gostosa. Mas outro dia eu liguei para ela, ela falou, Isabel, que bom que você me ligou. É tão bom conversar com uma amiga, porque é diferente do que você conversar com o marido, ou com a filha, ou com a mãe. É diferente. Nós, assim, temos essa característica, né, acho que umas mais, outras menos, mas essa forma da gente poder conversar e compartilhar sentimentos, revelações, né? Ter uma amiga em Cristo, então, porque as coisas são muito sobrenaturais, né? Então, a gente é necessário, porque tem coisas que só acontecem assim. A gente vai contar para uma pessoa, às vezes não tem a mesma fé e não sabe que que nada é impossível para Deus. Então, a gente tem que deixar que ele haja, né? Permitir que ele haja nas nossas vidas. É muito bom, surpreendente. Até música, até uma pessoa que não sabe nada de música acaba fazendo música. Vamos falar um pouquinho só rapidinho também sobre a Naomi e a Ruth. Uma das coisas interessantes que até acontecem com as duas é que elas fazem uma viagem. E eu ficava imaginando como seria essas mulheres viajando praticamente num deserto, carregando talvez peso, água, isso e aquilo. Então eu imagino quão fortes e corajosas elas tinham que ser para enfrentar uma estrada assim, no meio do nada, sem ninguém, não tem posto de gasolina, não tem nada, né, para você parar. Enfim, as coisas que puderam acontecer para elas voltarem, e elas tiveram essa coragem de voltar, e elas tiveram também, assim, dificuldade para se instalar, até de se alimentar. Então, havia esse parente da Noemi que acabou hospedando, né, as duas e acabou se casando com a Ruth. E a Ruth gerou o avô do rei Davi. Então, assim, são coisas que improváveis às vezes, né, que a gente não imagina o plano de Deus, né, para cada uma. E com isso, a Noemi ficou bem assistida, porque já é uma senhora, né, viúva e tudo, e ficou bem assistida com um novo casal, né, que constituiu uma nova família. Então, às vezes, a gente acha que está tudo perdido e você não imagina que você ainda vai casar e gerar, né, o avô do rei Davi, né? Assim, são coisas que nós não podemos colocar essas paredes, né? É o fim, né? Com essa pandemia, muitas vezes a gente fala, acho que não vou conseguir, acho que... Enfim, aparentemente, né, pode ser o fim, mas para Deus, ele faz uma curva, ele provê, ele te encoraja, ele muda completamente as coisas e traz vitórias e traz uma nova história, né, pela frente. Então, ali, tanto uma quanto outra, né, a Ruth, que gerou o avô de Davi, a Maria gerou apenas o Filho de Deus, né? Então, é fantástico o que o Senhor faz com a vida de uma pessoa, com o plano que ele tem, é maravilhoso. Essa história também, né, de Ruth e Naomi, quando a Ruth falou, não, eu vou com você, a Naomi falou, olha, você não vai se casar se você vir comigo. Quer dizer, ela literalmente abriu mão do casamento, de um futuro casamento, né? Né? Ela sabia que ela estava entrando numa vida muito mais difícil do que seria se, pelo menos, né,
no que as pessoas falavam que era na época, né? Que se ela ficasse na terra dela. Então, ela segue totalmente com uma mão na frente e outra atrás, né? Para uma terra desconhecida, povo desconhecido. E aí ela encontra o destino dela, né? O que eu acho bem lindo é que quando ela larga tudo para trás, ela realmente encontra, ok, né? Um destino muito maior do que ela jamais imaginou na vida dela ou sonhou na vida dela, né? Porque ela aí teve toda uma fazenda, né? Começou colhendo as espigas que sobravam no chão para ser a esposa do fazendeiro. Exatamente. Então, é completamente diferente, né? Lindo mesmo. Muito, muito bom ter esses exemplos, né, na Bíblia. A gente poder falar deles, né, como a gente meditando, né, na palavra, nós duas juntas aqui nesse vídeo. Como isso traz, né, mais detalhes que às vezes um percebeu, outra não percebeu, mas nesse momento é mais relevante. É muito gostoso. Que bom, Paty, falar com você sobre isso. Pode ser adoradora, uma noiva apaixonada, testificadora, a serviço de Deus. Como é bom alguém para compartilhar minha história. Como é bom